E vamos começar o nosso bate-pronto destacando o Atlético Paranaense, que vai jogar hoje. O jogo é às 9h30 da noite lá no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. É lá no bairro do Engenho de Dentro, né? Por isso conhecido como Engenhão, estádio que já foi estádio de atletismo olímpico, né? De Jogos Pan-Americanos e tal. E hoje é o estádio adotado pelo Botafogo para a disputa dos seus jogos. É a casa do Botafogo no Rio de Janeiro. E o Atlético já está no Rio desde ontem. E o Alexandre Senechal destaca a preparação do Furacão para esse jogo contra o Botafogo. O Atlético que venceu na ida por 3-2 na Arena da Baixada e leva na bagagem a vantagem do empate. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Linhares. Boa tarde aos meus colegas aqui presentes no Bate Pronto. E um abraço para você, o nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News, tanto no rádio no 107.1 como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O Furacão chegou ontem lá no Rio de Janeiro, preparação 2 dias de trabalho para pegar o Botafogo e, como a gente já trouxe, né, as novidades do Atlético ontem, as informações de lesionados do Furacão. Fernandinho continua fora, Pablo fora por 3 semanas, Rômulo não se recuperou também do edema na coxa, é desfalque do Atlético. Por outro lado, Fernando vai ser titular na partida de hoje, ele que sofreu uma pancada no tornozelo, o tornozelo este que ele já havia lesionado na temporada. O Fernando será titular, até porque é a única opção para lateral esquerda. Só que se ele precisar, Linhares, de outro jogador para fazer a função, terá dessa vez o Léo Cittadini. Léo Cittadini também ficou 1 mês parado, voltou de lesão e volta aos relacionados do Atlético para a partida de hoje. Léo Cittadini vai ficar no banco de reservas, é volante, joga como meia também e pode quebrar um galho na lateral esquerda, já atuou assim na temporada por questão de necessidade. Caso o Fernando não esteja 100%, o Léo Cittadini também pode entrar no decorrer da partida por aquela função. Novidades também no ataque. Marcelo Cirino, 9 meses depois da lesão no joelho, volta a ser relacionado. Ele que a gente já tinha trazido a informação semana passada no Bate Pronto, já estava 100%, só aprimorando a parte física nesses últimos dias. Volta a ficar à disposição do Paulo Turra, foi para o Rio de Janeiro com o elenco, inclusive postou um agradecimento nas redes sociais, agradecendo a família, o trabalho dos preparadores do Atlético, enfim, todo o apoio que contou lá no Furacão. Marcelo Cirino volta aos relacionados do Furacão. Além dele, o atacante Reinaldo, outro que passou por lesão grave ano passado, chegou a ser relacionado e a entrar já neste ano, também está entre os relacionados, né? Também está à disposição do Paulo Turra. 24 jogadores viajaram. O time do Paulo Turra não deve fugir daquilo que a gente já trouxe ontem no Bate Pronto, com o Bento no gol, Madison na direita, Pedro Henrique, Thiago Heleno e o Fernando na lateral esquerda, Hugo Moura na vaga do Fernandinho como um primeiro volante, além do Eric e do Christian, com Vitor Bueno, Canóbio e Vitor Roque na frente. Esse é o provável Furacão para a partida de hoje. Deve ser o time que o Paulo Turra vai escalar para esse confronto, que é muito difícil, é verdade. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, fez um grande jogo na Arena no primeiro tempo, saiu vencendo no intervalo por 2-0, e aí o Atlético conseguiu a virada, leva vantagem para o Rio de Janeiro, 3-2 o placar da ida. Um empate basta para o Atlético se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, ganhar o prêmio, né, de R$4.300.000, o prêmio dos classificados para as quartas de final da competição, e ainda manter aí uma sina que o Atlético tem nos últimos anos de não levar viradas na Copa do Brasil, né? O Atlético, a última vez que saiu na frente no confronto eliminatório pela Copa do Brasil e acabou perdendo a vaga foi lá em 2009 para o time do Corinthians. O Ronaldo Fenômeno acabou fazendo os 2 gols no Pacaembu após uma vitória do Atlético aqui na Arena por 3-2, e aí o Corinthians acabou ficando com a vaga com a vitória de 2-0 lá em São Paulo. De lá para cá, o Atlético não teve esse revés, né? Quando ganhou o jogo de ida, acabou classificado na competição nacional. Das 11 vezes que o Atlético saiu na frente na Copa do Brasil, 9 vezes conseguiu a classificação. Só não aconteceu contra o Corinthians em 2009 e contra o mesmo Corinthians em 97, quando o Furacão venceu em São Paulo por 2-1, jogo no Morumbi, e depois acabou levando uma goleada por 6-2 no jogo aqui no Paraná. Naquela ocasião, o Mirandinha fez 3 gols, Donizete Pantera, né, fez 2 gols pelo Corinthians, e ainda o Souza, o meia canhoto, que jogou inclusive no Atlético. Túlio Maravilha fazia parte daquele time do Corinthians e tudo mais. E o Atlético tinha Oséias e Paulo Rink na frente. O Oséias, inclusive, marcou um dos gols da partida. Então o Atlético tem esse retrospecto bom na Copa do Brasil quando sai em vantagem. E contra o Botafogo tem que reverter uma questão histórica de nunca ter eliminado o Botafogo em competições mata-mata. Perdeu em 99 nas quartas da Copa do Brasil.
nos pênaltis, depois de uma derrota no Rio e uma vitória no Paraná, e também perdeu lá em 2009 na Sul-Americana, foi eliminado pro Botafogo na fase preliminar, aquela fase na Sul-Americana, uns anos atrás, reunia os brasileiros, os times do mesmo país, né? O Atlético acabou eliminado naquela Sul-Americana em 2009, então tá 2-0 pro Botafogo em competições eliminatórias, seja Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana, e o Atlético, indo com a vantagem para o Rio de Janeiro para a partida de hoje, tenta reverter esse histórico negativo contra o Fogão em competições mata-mata. São números favoráveis em termos de mata-mata, quando sai em vantagem no primeiro jogo, Janaína, mas tem esse retrospecto negativo contra o adversário, né, o Botafogo. Os times se enfrentaram agora há pouco aí, né, a questão de 2 semanas, pelo jogo de ida, vão jogar hoje pelo jogo da volta e sábado de novo pelo Campeonato Brasileiro, né? Uma overdose de Botafogo e Atlético. Botafogo e Atlético, né? E até perguntei pro Alexandre Senechal, né? São 2 jogos aí sem o Fernandinho como titular. O Atlético tá vivendo aí uma Fernandinho dependência, Janaína Castilho. Dá pra dizer isso? Não? O Fernandinho faz muita falta no Atlético, né? Porque por mais que tenha bons jogadores ali de meio campo, né? Os volantes, que claro, não são necessariamente apenas volantes, né? Eles atuam muito como jogadores de armação, de criação, tem esse poderio, mas características diferentes do Fernandinho, né? O Fernandinho, inclusive, foi um dos responsáveis pela virada do Atlético no primeiro jogo contra o Botafogo. Não foi um jogo fácil, foi um jogo na Arena da Baixada, um jogo, né, em que o Atlético precisou buscar o resultado, estava vivendo um momento, inclusive, em que era marcado por essas viradas, então o Atlético vem num momento pior que o Botafogo, mas eu acho que o Atlético tem qualidade, tem mais time do que o Botafogo e condições de conseguir esse resultado fora de casa, né? De conseguir esse empate. Eu acho que faz falta nesse momento, até pelas últimas atuações do Atlético na temporada. Claro que o Pablo, né, é um jogador que faz falta, não vem fazendo gols, mas é um jogador que ajuda muito nessa questão da bola aérea do Atlético, e o próprio Rômulo, que é desfalque do Atlético, ainda não tem condições de voltar. Ele ajudaria talvez nessa bola aérea defensiva que o Atlético voltou a sofrer novamente, né? Vem tomando gols dessa forma. Mas eu acho que com esses jogadores que o Atlético tem à disposição novamente, também dá um desafogo, né? O Marcelo Cirino, acho que talvez uma análise à parte, porque ele vem há muito tempo, né? 9 meses, é uma gestação, praticamente se recuperando de lesão, uma lesão mais grave. Então, claro, ele vai voltar aos poucos e provavelmente pode ser uma opção em alguns jogos, né? Para entrar ali no decorrer da partida, mas ainda carece dessa questão de ritmo de jogo, né? Naturalmente, muito tempo parado. Mas o Léo Cittadini é um ganho importante que o técnico Paulo Turra tem, porque ele tem essa versatilidade, né? Um coringa ali, ele atua em várias posições, tanto como volante, como meio, como lateral. Então, até por conta do Atlético ter essa dificuldade de ter um lateral esquerdo nesse momento para repor o Fernando quando necessário, né? Como foi na última partida em que o Fernando acabou deixando o gramado e ele teve que fazer uma adaptação ali, teve que improvisar, né? O Canóbio, por conta dessa dificuldade de ter um lateral de ofício, né? Tirando o Vinícius Cauê, que é da base, que não vem sendo utilizado. Então, acho que num jogo importantíssimo, decisivo como esse, se tiver essa necessidade, o Léo Cittadini é um jogador pronto, preparado, que com certeza acho que entrega o que o clube precisa no caso de ter esse desfalque na lateral. Mas o Fernando, acho que ainda bem, né? Tá bem recuperado, tá com condições de jogo, de entrar como titular desde o início da partida. Seria realmente um desmanche muito grande, né? Você perder um jogador no ataque, por mais que eu concorde com o Dalk no sentido de que quando o Pablo e Vitor Roque jogam juntos, muitas vezes o Pablo acaba sendo um pouco anulado, né, nessa centroavância lá na frente, né, porque ele é um centroavante de ofício e acaba não sendo utilizado na sua melhor qualidade por conta da presença do Vitor Roque. Mas eu acho que o Fernando é o jogador que entrou na posição desde a saída ali do Pedrinho e ele tá muito bem adaptado, né? Ele conseguiu realmente repor essa ausência do jogador, inclusive ganhou a posição com mérito, né? Aliás, a entrada do Fernando deixa uma dúvida,
mesmo quando o Atlético ainda tinha o Pedrinho, por que o Fernando não era utilizado? Não teve chance. A gente nem conseguia avaliá-lo, porque ele entrou pouquíssimas vezes, né? Porque, assim, pouquíssimos minutos. O que ele tá jogando não justifica ele ter ficado tanto tempo fora, né? Sem ter aproveitamento, né? E o Pedrinho, volta e meia, ele falhava em alguns jogos, assim, ele era um pouco inseguro ali, né? Em algumas necessidades do clube, defensivamente. E o Fernando tem ajudado, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É um jogador que entra na área, que tem buscado, tem mostrado muita vontade. Ele e não tem medo de ir um contra um, né? Pelo lado do campo. Nesse jogo, Parte inclusive, né? Ele partia pra cima dos jogadores do Grêmio. O Pablo no Atletiba, deu assistência, ele dribla muito bem ali na área, então mostra uma desenvoltura de um jogador que estava pronto para ser utilizado, mas obviamente que acho que como o Pedrinho tinha ali, era o dono da posição, né? Acabou que o Fernando não teve muito tempo para mostrar o seu trabalho enquanto o Pedrinho estava no Atlético. Inclusive, assim, vários jogos que o Turra optou por times alternativos, né? Bento e Pedrinho eram mantidos, né? O goleiro nunca dá brecha, trocava todos mas os outros Pedrinho, time reserva com Bento e Pedrinho. E jogos que o Fernando Siqueira entrou durante o jogo, inclusive. Exato, E o Arriagada também, né? O Arriagada esse não foi. Ele não viajou? Não, o Arriagada, a questão é que foram o Marcelo Cirino e Reinaldo, né? Duas opções pro ataque. Entendi. Ele não tem o Pablo e o Rômulo, mas o Arriagada já estava ficando de fora, sem Marcelo Cirino. O Arriagada também, ele viaja e não joga, né? Então, tá na mesma. Ele ficou no banco agora no jogo contra o Grêmio, agora o último jogo do Atlético, e não entrou, né? O Arriagada não entra desde o Paranaense. O Arriagada deve estar torcendo para trocar o técnico. Será? Inclusive, pressionado o Turra, tá, Linhares? Muito pressionado pela torcida, né? Não só pela torcida, viu, Jander? Internamente também, né? Internamente ele já tá pressionado e pode ser que tenhamos novidades em caso de derrota, mas aí ainda conversar com algumas pessoas sobre isso. E se ele classifica nos pênaltis? Então, aí é vitória. E se ele perde nos pênaltis, digamos assim? Aí também não depende dele, né? Entendeu? O Atlético faz um baita jogo, mas perde por 1-0, por exemplo. Aí tem que demitir o técnico, enfim. O saudoso Marcelo Veiga, né? Treinador de muitos anos lá no Bragantino, ele disse uma vez, né? Qual é o segredo para se manter tanto tempo no cargo? É só não perder 3 partidas seguidas. O Turra perdeu 3 partidas seguidas, né? Aí começa a balançar a confiança no treinador, né? Eu acho que o trabalho dele é bom. Eu também acho. E a Copa do Brasil é uma competição uma ideia boa trocar de técnico a essa altura. Né? O Felipão conversou. Mas eu acho que uma desclassificação realmente ela seria encarada com um impacto muito grande, né? Porque a Copa do Brasil é uma das prioridades do Atlético. O Atlético tem condições de disputar essa competição, né? De brigar por esse título. Pegou um adversário qualificado, né? O Botafogo é só o líder do Campeonato Brasileiro, está vivendo talvez o seu melhor momento na temporada. Então isso também tem que ser considerado em qualquer avaliação. Também acho. Mas eu acho que é a sequência, né? O Atlético é outra competição hoje, é outro jogo, é diferente de por exemplo, um Brasileirão que você tem o ponto corrido, onde o Atlético estava focado também aí no jogo da Libertadores com o Atlético Mineiro. O jogo lá em Minas, o Atlético até teve um comportamento razoável, tomou uma virada lá no finalzinho. É assim, sei lá, a gente tem que ter uma visão mais ampla para avaliar o trabalho do Turra. Não dá para focar só nos números de 3 partidas aí e os resultados que não vieram, né? Mas, enfim, isso é uma decisão, um critério lá da diretoria do Atlético, né?